Estamos ao vivo aqui. Então, a live de hoje. E aí, pessoal, queridos, vamos lá. 4 horas, horário de Brasília, como combinado, estamos aqui para a live. Vamos lá. Humberto já acenou para mim, deixa eu aceitá-lo. Oi, Olá, Humberto. tudo bem, Juliana? Tudo bem e você? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Está me Tô ouvindo ouvindo bem. tá me ouvindo e me vendo? Tô te vendo bem, o som tá bom. Tá ótimo, pessoal que está com a gente aí. Boa tarde, tudo bom? Todo mundo está ouvindo bem a gente? Vocês estão Dá um, ouvindo? A dá um joinha Jéssica da aí. MS A já tá Gabi Cazon, aqui. a Sara. Oi, Gabi, Sara que trabalha com a gente lá também. Legal. Tudo. Juliana, eu preciso te dar os parabéns. Deixa o pessoal entrar para todo mundo saber que é seu aniversário hoje, que você vai É, dispensar aí do que você mais gosta de fazer. Uma das coisas que você mais gosta, que é fazer cardiologia, levar informação, agregar o pessoal. Eu acho que é uma característica ímpar tua, né? E você vai fazer isso especialmente no dia do teu aniversário. Isso é que é entrega, não? é claro, né? Hoje é um dia como outro qualquer. Então, a gente está trabalhando e fazendo o que gosta, né, Humberto? Poxa, é um privilégio, né? Eu fiquei muito contente de você convidar, da gente poder bater esse papo e da gente poder levar um pouquinho, né, para todo mundo que participa, que está acompanhando, que vai acompanhar a gente, dessa nossa Aham. conversa cardiológica aqui, né? É isso mesmo. Eu vou fazer a sua apresentação, tá? Enquanto as pessoas vão chegando, a gente também eles vão Tá ok. pegando e vão interagindo com a gente, né? Gente, o Humberto é meu convidado da live de hoje. Para quem está entrando, porque o Humberto eu sei que tem muitos seguidores, então também vou me apresentar. Eu sou a doutora Juliana Previtali, eu sou cardiologista aqui da cidade de Piracicaba, sou piracicabana e trabalho no ENCOR, né, da Santa Casa, e tenho feito bastante coisa junto com o Humberto, ele está sendo meu parceiro. Então, a ideia das lives, Humberto, é uma ideia que vem desde o ano passado, quando eu estava terminando a minha gestão lá na SOCESP, e eu tive a vontade de fazer lives convidando outros médicos, principalmente cardiologistas, e que médicos que trouxessem um pouco da sua expertise mais para o Uhum. público leigo, falando com uma linguagem bem simples, Legal. para prestar mesmo um serviço para as pessoas, né? Então, gente, o Humberto é o meu convidado de hoje. Nós vamos conversar sobre coração. A especialidade dele é hemodinâmica. O doutor Humberto, ele é cardiologista clínico e intervencionista. Lá, a formação dele é no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e também no Hospital do Coração. Ele é coordenador aqui em Piracicaba da unidade coronária da UCO e do pronto socorro cardiológico do INCOR da Santa Casa de Piracicaba. Ele é hemodinamicista do Centro de Hemodinâmica da Santa Casa de Piracicaba e do Hospital Unimed de Piracicaba, né? Então, a gente preparou para vocês é a gente vai conversar bastante de cateterismo, de infarto, de doença coronária e no meio também a gente vai falar do coronavírus, tá? Muito bom. Humberto, eu queria te perguntar, bem simples, né?
aquilo que você faz e faz há tanto tempo, o que é o cateterismo cardíaco? Legal. Bom, eu já vou responder, mas antes eu quero falar de você também, se você me dá um espacinho. A Juliana, ela era diretora da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, da Regional de Piracicaba. Ela foi a diretora com maior quantidade de envolvimento com a Sociedade de Cardiologia e que conseguiu fazer da sociedade daqui uma referência para todas as outras. Então, isso é um grande mérito que a Juliana fez, que ela tem uma capacidade de aglutinar, de ser um ponto de encontro, tanto do ponto de vista de discussão teórica, de trazer o que a gente tem de mais novo de cardiologia. Então, nesses últimos anos, a gente teve aí o privilégio de ficar sobre a coordenação da doutora Juliana e agora ainda participa como diretora científica dessa própria sociedade, que é o suprassumo da cardiologia do Brasil. E aqui a gente tem, então, a Regional de Piracicaba. Ela está coordenando hoje o Centro de Estudos de Cardiologia da Santa Casa de Piracicaba, por onde nós temos também o programa de residência médica de cardiologia. A doutora Juliana hoje é a diretora do CECardio, que é o Centro de Estudos em Cardiologia. Então, para mim é um baita privilégio. E agora eu vou passar para a tua pergunta, porque eu não podia deixar de contar para esse público que é teu, que é meu e que é nosso, né? Nessa nossa sala de estar, exatamente. A Juliana é aquela médica que eu encaminharia, mandaria minha mãe para ela acompanhar e ficaria sossegado. Então, eu acho que esse é o bate-papo da gente, é um privilégio estar aqui. Bom, sendo objetivo, o que é cateterismo? Cateterismo é um exame invasivo, onde você, através de um catéter, você vai ou pelo braço, por uma punção radial, ou braquial, ou pela perna, você vai invadir no sentido de identificar essas doenças. O cateterismo é um exame diagnóstico. O que é um exame diagnóstico? É para você documentar se existe realmente algum problema ou não. Quais são esses problemas? Podemos ter obstrução de coronária, podemos ter as doenças das válvulas, podemos ter cardiopatias congênitas, aquelas que as crianças nascem para a gente identificar. Pode ser um exame para a gente fazer biópsia, que é tirar um pedacinho do músculo quando esse músculo não está bom para identificar. Que mais? A gente pode fazer a medição das pressões e da oxigenação, tanto do pulmão, quanto das diversas outras cavidades. Então, é um exame que traz para a gente uma clareza do que está acontecendo. Só que, muitas vezes, esse exame é um exame como final de todo um processo de investigação que é conduzido pelo cardiologista no consultório. Então, ele vai criando, vai estabelecendo algumas trilhas de investigação, e o cateterismo seria esse final para poder fazer toda essa documentação. Introduzimos um catéter, através disso, de um introdutor, a gente vai até o coração, injetamos um contraste, que é principalmente um contraste à base de iodo. Esse contraste, então, faz toda a opacificação. O que é? Ele colore as artérias, colore o coração, para a gente poder, então, através desse estudo, a gente identificar se nós temos algum problema ou não, e identificando, a gente, então, tem a oportunidade de fazer a melhor programação de tratamento. Eu acho que de maneira simples seria isso aí. E você vai me puxando a orelha se a gente precisa explicar mais alguma coisa, Juliana. Eu queria que você me falasse qual é o tempo de duração desse exame e se existe algum risco para a realização dele. Ótima pergunta. Esse exame, um exame normal de um paciente que a gente não tem, por exemplo, uma doença valvar complexa, uma cardiopatia congênita, que são aquelas doenças que nascem com as crianças, principalmente crianças, é um exame que dura em torno de uns 30 minutos, 20, 30 minutos mais ou menos. Né? Então a gente faz o preparo. Hoje a maioria das vezes é aqui, ó, bem aqui, ó, no braço, uma punção que a gente chama de radial. Com isso eu consigo acessar pelo catéter e chega até o coração. Em torno de 20 minutos, 30 minutos, é anestesia local. A gente faz conversando com o paciente para trazer conforto, trazer segurança. E a outra coisa é, principalmente durante o exame, às vezes eu preciso que ele respire mais fundo, que ele tussa. Então, eu preciso, às vezes, da participação do paciente para fazer esse exame, mas é um exame relativamente.
Complicação. A complicação maior, o que que é? Como todo exame invasivo, uma das maiores complicações é morte. E é exatamente isso que faz do cateterismo um exame que gera um certo pânico para todo mundo que tem a necessidade de se fazer. Mas esse é um estigma lá de trás, quando o método estava começando, os tão desenvolvidos, o calibre do material era maior, os catéteres eram bons, mas não eram catéteres tão finos e tão mais precisos como a gente tem agora. Então a mortalidade do exame é em torno de 0,1%, é extremamente baixa, né? Então, quando a gente indica o cateterismo, eu acho que isso é importante, a mortalidade de não se fazer o exame quando se tem a indicação, normalmente ela é maior do que a realização do exame. Eu acho que isso, Juliana, na minha percepção do dia a dia, quando a gente lida com isso é muito importante. Porque a gente, às vezes, não saber o que está tratando e não ter a clareza até para direcionar o tratamento, mata muito mais do que a realização do exame. Eu acho que essa é uma característica importante. Isso. O que a gente tem um pouco maior são complicações leves, muitas vezes, na maioria das vezes. Aonde passou a borrachinha sangra, forma um pouquinho de hematoma, é comum ficar roxo, algum sangramento. Com essa mudança, principalmente aqui para a técnica radial, que eu entro pelo punho e vou até lá dentro, fora as angioplastias que às vezes a gente faz pela perna, essa complicação é da ordem de 2% mais ou menos. Então, quando a gente tem máximo de complicação, 2, 3%. O que significa isso? Para a gente resumir, mortalidade 0,1%. Complicação, que é inchaço, ou extravasamento de sangue, ou artéria às vezes é muito calcificada, porque isso não é do exame especificamente, mas é inerente à própria condição do paciente de envelhecimento, de processo de aterosclerose. Aí a gente tem esse índice dessas complicações que a gente chama de menores, que não inclui mortalidade, em torno de 2%. Eu acho que essa é a média que a gente tem observado. Muito bem. Humberto, eu queria que você abordasse também a questão do cateterismo. Ele acaba sendo o principal exame realizado durante o tratamento de um paciente que está tendo um infarto, né? Eu queria que você me falasse, voltando na questão da doença infarto, quais são os principais sintomas de uma pessoa que está tendo um infarto? Isso é ótimo, Juliana. A maioria das vezes, das pessoas que têm infarto, a gente vai ter um grupo que é um grupo de exceção, que são as pessoas idosas, os diabéticos, mas vamos falar da regra primeiro. Dor no peito, sudorese, vômito, sensação de uma angústia, às vezes irradiada para o braço, às vezes irradiada para a mandíbula, às vezes para os dois braços, às vezes para as costas. Então, o principal sintoma é um quadro angiloso acompanhado de sudorese e mal-estar geral. Então, isso é o que a gente mais observa. Num grupo especial, principalmente pacientes idosos, diabéticos, a gente às vezes não tem tanto sintoma da dor, mas a gente tem outros comemorativos, às vezes uma sudorese intensa, uma falta de ar súbita que não tinha, que também pode acontecer nos outros pacientes, nos outros casos. Mas eu acho que a dor é o maior motivador de procura de atendimento. Então eu acho que talvez se a gente fosse elencar aí, a dor talvez fosse o divisor de águas entre eu devo procurar ou não devo procurar um atendimento e principalmente um atendimento rápido aí para a gente poder ter esse diagnóstico em maior definição. Era justamente essa minha próxima pergunta. Como uma orientação geral para as pessoas, que sintomas que você diria que indicam a necessidade de procurar imediatamente um socorro médico? Eu acho que a dor é um bom norte para a gente ter como um norte, um indicador de procura. Por exemplo, qualquer dor? Não. Quem tem dor crônica provavelmente é de outro motivo. Agora, uma dor aguda, aquela que você nunca teve, que começou a ter recente, é muito importante que você procure a avaliação. O que a gente observa lá no INCOR, Juliana, nós temos todo um banco de dados lá, você já sabe, inclusive você já deu aula na própria Sociedade de Cardiologia com os dados que você faz parte e se faz presente lá nas
nossas rotinas, o que chama a atenção da gente é que muitas vezes essa dor não é valorizada e a gente acaba retardando ou confunde com algum tipo de alimentação, a gente não valoriza. Dos pacientes que chegaram com infarto lá, com evento, a maioria, 50% a 60% deles, eles tiveram alguma manifestação de dor uma semana antes de ter o evento agudo e que não foi valorizado. Eles atribuíram a outro tipo de sintoma e não valorizaram essa dor como uma dor de caráter anginoso ou de caráter de doença do coração. Então, isso é muito interessante. Todo paciente, a maioria que chega com infarto agudo, 50% a 60%, eles tiveram um aviso uma semana antes, mas não valorizaram aquilo como uma dor diferente da que ele tinha, de diferente característica, e por isso não procuraram um atendimento. Então, acho que fico alerta aí de uma dor diferente, importante, de que nunca havia sentido, para que pelo menos investigue para tirar isso da dúvida aí. Tá ótimo. Humberto, essa pessoa que está em casa, ela está tendo essa sensação diferente, essa dor que ela nunca teve. As pessoas que estão em volta dela estão presenciando esse fato, as pessoas estão ficando apreensivas. O que será que é isso? Vou para o pronto-socorro? Não vou? O que essa pessoa que está ao lado desse indivíduo que está passando mal deve fazer? Eu acho que essa pergunta tua é muito interessante e a gente observa muito isso porque o observador de fora, às vezes, ele tem um papel fundamental nisso, Juliana. Porque existe aquele teimosão que está em casa, quer esperar e tal, e muitas vezes esse observador de fora, que é o parceiro, companheiro, que mora, né, e que conhece bem aquela pessoa, quando percebe, eu acho que assim, leve e oriente essa pessoa. Vamos ao pronto-socorro para poder tirar essa dúvida. Né? Eu acho que isso é muito importante e a gente tem casos, inclusive tem casos muito recentes, de pessoas com dor no peito e que muitas vezes querem pensar que essa dor é por diversos outros motivos. E por um acompanhante familiar dentro de casa que realmente teve uma postura proativa, eu acho que esse é o papel do acompanhante, uma postura proativa, falou, nós vamos agora. Porque se não for nada, você vai ser dispensado e está tudo resolvido. Agora, o que eu chamo a atenção é que infarto mata. Por exemplo, e você sabe muito bem disso, o infarto de determinadas paredes, a mortalidade na primeira hora é perto de 80%. Então, essa primeira hora onde você identifica um sintoma importante, ela pode ser uma condição de vida ou de morte. Então, identificou, o papel é que a gente tire essa dúvida. E para isso que nós temos lá, principalmente nós estamos falando do INCOR, um pronto-socorro cardiológico 24 horas, com o cardiologista presencial, exatamente para atender esse tipo de urgência e esse tipo de dúvida, né, no sentido da gente sair dessa estatística terrível, horrível. Né? Então, eu acho isso é muito importante. Humberto, a gente não podia deixar de falar de coronavírus. É o que todo mundo está falando e a gente está vendo que é uma pandemia que está assolando o mundo. Cada vez que eu faço uma live aqui, esses números aumentam demais, assustam, né? Nós chegamos a quase 1,5 milhão de casos no mundo, mais de 85 mil mortes. No Brasil, estamos com 14 mil casos confirmados, 688 mortes. A gente vai tentar falar um pouquinho mais específico da coronavírus ligado ao coração, né? As pessoas têm muito ouvido falar que eu tenho um dado e eu posso aproveitar, só para aproveitar essa questão do primeiro atendimento que você acabou de tocar agora, eu hoje recebi uma publicação de atualização que a gente faz todo dia, foi publicado hoje, Nova York diminuiu o atendimento de doença cardiológica em torno de 50%. Só que aí eles não vão ao pronto-socorro, Juliana, eles têm sintoma e morrem em casa.
por conta do coronavírus. Isso é uma estatística que eu acabei de ver esse artigo, que é um site, um artigo sobre angioplastia, e mostrou que aqui, eu peguei até o número, que eu fiquei assustado, 1.990 chamadas. Acho que está tendo um probleminha aqui no vídeo do Humberto, gente. Tá tendo muita live ao mesmo tempo, né? Tá me ouvindo? Agora sim, Humberto. Eu parei aonde? Porque acho que está com um Você problema estava no... você estava falando do estudo lá de Nova É, York que conseguiu. 1.990 chamadas, aumentou 4 vezes o número de chamada para o atendimento em casa de pacientes que tiveram parada cardíaca porque não foram ao primeiro atendimento com medo de contrair o Covid-19. Então, o que a gente observa? O serviço esvaziou. O pronto atendimento diminuiu em 50% o atendimento dos pacientes. Esses pacientes estão morrendo em casa porque não saem de casa a despeito dos sintomas. Isso é muito grave. Quer dizer, ele continua infartando, né? Sim, isso não tem o que mudar. O vírus não está protegendo ninguém. Não é porque está com menos pacientes que estão chegando infartados exatamente. que tá... Não, os pacientes estão ficando em casa com medo, né? Com medo de ir ao pronto-socorro e estão morrendo em casa. Isso é triste, né? Não morre do vírus, mas morre de infarto, né? E é uma estatística americana, né? É uma estatística americana. É horrível isso, muito triste. E o indivíduo que tem cardiopatia, então, eu sou cardiopata, o meu médico falou que eu tenho doença no coração. As pessoas estão preocupadas, porque eles estão ouvindo falar que são essas pessoas, né, que são consideradas de risco, que estão no quadro de pior evolução na doença do coronavírus, né? Você acha que esses pacientes, eles que têm as doenças cardiovasculares, eles têm um sistema imunológico diferente, que eles têm uma propensão a evoluir pior? O que você acha disso? Eu acho assim, se a gente pegar os grandes fatores de risco, por exemplo, obesidade, dislipidemia, sedentarismo, hipertensão, diabetes e principalmente tabagismo, aliás, tabagismo, a doutora Juliana está fazendo um trabalho extraordinário. Eu acho que vocês podem acompanhar, quem tem alguém fumante, tabagista na família, em casa, não perca a oportunidade de acompanhar o trabalho da doutora Juliana. Então, se a gente trouxer esses grandes fatores de risco, esses pacientes eles têm risco maior, aumentado, para qualquer doença. A gente não precisa sair da epidemia ou trazer a epidemia ou a pandemia do coronavírus para poder dizer para eles, viu? Se cuida, porque você vai ter problema num percentual de 20, 30, 40% a mais do que a outra população. Quando a gente traz em perspectiva o Covid-19, que agora é o que está em perspectiva, tá, na mídia, esse paciente, ele é um paciente teoricamente inflamado, ele é um paciente teoricamente imunodeprimido, ele é um paciente que é muito mais suscetível a qualquer outra coisa, inclusive uma gripe comum. Com relação a uma infecção dessa pelo Covid-19, obviamente que esse é um nicho de paciente que tem uma mortalidade ou um índice de complicação extremamente alto. Então, esse paciente, ele precisa estar cuidado. Agora, o que eu costumo pensar e falar, Juliana, é que essa poupança saúde de cuidado com a alimentação, com o sono, com o abandono do tabagismo, com o sedentarismo, com o controle da dislipidemia, da hipertensão, da glicemia, esses fatores da circunferência abdominal, do índice de massa corpórea, é uma poupança de saúde que serve para qualquer época da nossa vida. Quando a gente está numa época de pandemia, é um momento que você vai ter uma poupança mais forte para poder atravessar isso com menor risco. Agora, o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas querem fazer uma poupança de imediato. Poupança se faz a curto, médio e longo prazo. Por isso que você insiste. Vamos abandonar o tabagismo, vamos criar medidas, vamos criar
rotinas, vamos criar um movimento. Por que a gente insiste com isso? Essa é uma poupança de curto, médio e longo prazo. E aí, nesse momento, a gente vai ter um capital, ou vou ter uma conta para sacar, ou vou estar tirando de uma conta que já estava negativo. Quem já estava negativo vai morrer mais. E eu acho que essa é uma conta importante para a gente entender que esse capital é um capital que a gente precisa construir com as nossas rotinas no longo prazo, no dia a dia, para que a gente, então, possa suportar essas questões pontuais aí. Né? Achei muito boa essa sua analogia. As pessoas, no nosso mundo, elas são muito imediatistas. Né? Então, ela vai fazer uma dieta para emagrecer, ela quer o resultado em 1 mês, 2 meses. E ela consegue, ela vai atrás e vai ter alguém que vai fazer isso para ela. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas a que custo, né, ela vai ter e que realmente você não consegue poupar bastante em curto prazo. Né? Você precisa de muito tempo para juntar uma boa saúde. É perfeita a sua colocação, Humberto. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Aquela pessoa que tem cardiopatia. Né? A gente escutou o hipertenso. É claro que o indivíduo saudável, que não tem sobrepeso, que pratica atividade física, que não fuma, essa é um indivíduo saudável e ele vai ter o melhor desfecho se ele for contaminado e vier a ter a doença. Mas e o indivíduo que a gente escuta? É o hipertenso, ele também ele é fator de risco. O diabético, o obeso, mas a gente vê também que você tem um obeso que pratica atividade física regularmente e ele às vezes é mais saudável do que um indivíduo magro que está diabético mal controlado, né? Então, assim, dentre os cardiopatas, quem são esses indivíduos que têm pior evolução nessa doença COVID? Eu acho que essa colocação tua é fundamental, porque eu acho que a gente precisa separar 2 grupos aqui. Esse grupo que faz a lição de casa, que ela leva a lição de casa, por exemplo, esse paciente seu que vai lá no teu consultório, você que é rigorosa, orienta, fala, conversa, medica, e esse paciente está cumprindo meta, esse paciente ele está ajustado. Nós não estamos falando desse paciente, porque esse paciente ele está cuidado, porque ele entendeu o que é responsabilidade. Você se responsabiliza com 100% pela tua orientação, ele se responsabiliza por 100% para aquilo que é da parte dele. Então, vocês fizeram um contrato onde é um contrato de 200%. 100% teu, conhecendo você como profissional, 100% dele que assumiu, porque ele entendeu a conversa que vocês tiveram. Esse paciente é diferente do outro, que tem os mesmos fatores, mas que leva isso de maneira mais ou menos, não tem um controle, não tem rigor, não é rigoroso nesse controle, não é comprometimento, não entendeu que autorresponsabilização não é responsabilização da esposa, do filho, disso é é minha, é papel meu. Né? Então ele não entendeu essa conversa ainda. Esse paciente ele vai ter um índice de complicação, e a complicação maior quando a gente fala de uma doença dessa é mortalidade. Ele vai ter uma mortalidade da ordem, que a gente está vendo pelas estatísticas, da ordem de 20% mais ou menos. Então, é uma mortalidade extremamente alta. Extremamente alta. E quando não morre, ele sai com uma sequela, provavelmente em termos de capacidade pulmonar ou funcional comprometida, que vai levar isso a ter um custo, né, um custo em termos de qualidade de vida a médio e longo prazo para os próximos anos dele, quando ele, na vigência dessa infecção, ele não tem aí um desfecho trágico. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. O fato de ser hipertenso, diabético, dislipêmico, tem algum impacto? Sim, mas o impacto maior é a adesão ao tratamento, ao comprometimento em botar as coisas em ordem, fazer a lição de casa. Isso é que vai modificar e separar um grupo do outro. É essa a perspectiva que eu trago, Juliana. Não sei qual é a tua opinião em relação a isso. Concordo plenamente com você. O indivíduo que está sempre bem cuidado, que vai direitinho nas consultas, não falta dos retornos,
por mais grave que ele seja, a gente consegue conduzi-lo bem, né? A gente vai contornando, vai arrumando, vai ajustando as medicações para que ele permaneça naquele estágio compensado. E esse paciente, ele costuma ir bem. É claro que os indivíduos têm doenças, eles pegam Claro, sim. uma pneumonia, pegam as coisas aí, mas esses têm realmente uma poupança para poder usar se for Nesse momento, se for né? necessário, né? Eu Humberto, eu acho queria que. que você me falasse, a gente aqui na cidade, eu dou plantão lá na unidade coronária também, né? A gente está aguardando, né? Nós estamos aguardando essa pandemia, né? Evoluir, porque a pandemia ela tem alguns estágios, né? Uhum. O estágio do contágio comunitário e aquele estágio que começa a sair do controle, né? Aquela fase de aceleração descontrolada que eles chamam, né? Nós estamos iniciando essa fase, em São Paulo já está assim, os hospitais já Uhum. estão cheios. Queria que você me dissesse aqui em Piracicaba, que você está vivendo essa rotina no dia a dia, de principalmente Santa Casa, né? Uhum. Como que você está vendo essa questão e como que está a preparação do nosso serviço que a gente vive para a chegada desses pacientes? Eu acho que assim, tem alguns termos que eu vou fugir um pouquinho do termo médico, mas eu acho que só para me fazer entender. Eu acho que a doença ela está com uma agenda oculta ainda, Juliana. Eu acho que ela vai se mostrar pelos próximos dias aí. Sabe aquela agenda oculta que ela está acontecendo, mas a gente ainda parece que não está vivenciando? Eu acho que o cuidado com o isolamento que foi feito, ele realmente tem um impacto nisso. Eu acho que existe o famoso termo achatou a curva. Eu acho que a gente levou essa curva um pouquinho mais para diante. O isolamento inicial, ele estava efetivo, a gente já vê que há um relaxamento nesse isolamento, é uma percepção que eu tenho, né? Então, eu acho que isso é muito importante nesse aspecto. O isolamento é fundamental e a gente ainda tem uma agenda oculta que ela provavelmente, acho que ela vai aparecer para esses próximos dias. O que é essa agenda oculta? Que são os casos que realmente vão aflorar ou vão florescer ou vão aparecer nesses próximos dias. Eu acho que nós estamos vivendo agora um momento, um período crítico. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, o hospital ele se organizou de uma maneira extraordinária. Tá? Ele separou uma ala do hospital, ele capacitou, tem a coordenação do Dr. Hamilton Bonilha, que é infectologista, eu não preciso nem falar das referências, das credenciais que o Hamilton tem para poder fazer uma gestão desse tipo. Então, ele encabeça esse grupo, todo o grupo de infectologia do hospital. O hospital, ele realmente fez um trabalho sério, ele estabeleceu todo um fluxo, desde a entrada do pronto-socorro até os elevadores do hospital foram separados. Eu não posso hoje tomar um elevador que está reservado para triar. Então, você criou trilhos e caminhos diferentes para aquele paciente que foi triado e foi percebido como um potencial. Eu acho que esse é um ponto. A cidade, falando da perspectiva pública, o que eu percebi, também a própria prefeitura, a Secretaria de Saúde, eles montaram uma tenda num pronto-socorro público, que é aqui no Piracicamirim, né? E essa tenda, esse paciente que tem uma suspeita de uma doença respiratória ou algum sintoma, ele não entra no pronto-socorro, ele vai direto para a tenda. Eu acho que isso é algo extraordinário. A capacidade de realização e a rapidez, porque o grande problema não é você ter capacidade de realização. O que conta nessa pandemia é você unir a tua capacidade de entender a pandemia em tempo real, porque nós estamos aprendendo muita coisa em tempo real, e se organizar para poder responder de imediato a essa necessidade, porque daqui a um mês perde o sentido. Então, eu acho que a prefeitura foi muito feliz, estratégica, profissional em organizar essa tenda para a rede pública, contando com o suporte dos hospitais, tanto a Santa Casa de Piracicaba, que se organizou já no alinhamento, então existe um alinhamento, né? Quanto o próprio hospital regional, que também tem recebido os pacientes, e os outros hospitais também, que cada um com a sua característica própria, a gente percebe que também se organizaram para poder criar um fluxo, né? Então eu acho que fico feliz com isso.
Feliz no sentido de que melhor que a gente esteja organizado e não precise ocupar isso, né? Então, todas as unidades do hospital elas foram mobilizadas. Hoje, a unidade coronária que nós trabalhamos lá e que você faz parte, ela também tem um olhar voltado para isso, com uma rotina como dentro do hospital e até como uma unidade que pode servir para uma retaguarda caso os outros leitos todos eles sejam preenchidos aí, então a equipe está preparada para poder atender. Muito bem, Humberto. Eu acho que o nosso papo está muito bom. Eu vou pedir para você fazer uma mensagem final. Eu sei que você também tem aflorado bastante essa questão sua do olhar, né? O olhar mais filosófico para a vida, aquele olhar mais bonito, tirando as coisas boas, né? Sempre as coisas boas de cada lugar que você vai, de cada situação que você vive. O Humberto escreve muito bem, tem sempre postado reflexões belíssimas. Eu vou pedir para você finalizar a nossa live com uma mensagem. Uma conclusão desse nosso papo, por favor. Juliana, eu agradeço, né, esse convite, essa receptividade. Eu acho que assim, a gente tem várias janelas para observar o mundo. Eu brinco que eu observo o mundo pela janela do pronto-socorro cardiológico, pela janela da unidade coronária, pela janela da hemodinâmica, pela janela do consultório, e agora arrumei mais uma janela para observar o mundo, que é a escrita, né? Na minha página lá do Instagram, eu não faço uma escrita médica, mas eu tenho um olhar médico, porque toda a minha construção, ela vem da medicina. Eu aprendi fazendo medicina, eu aprendi lidando com o coração. Eu trouxe o coração como objeto de vida e de existência no sentido profissional. Agora, quando a gente fala do coração, e eu tenho certeza que nós somos suspeitos de puxar para o nosso lado, mas existe um coração místico também, que tem um olhar para a vida, tem um olhar para a sensibilidade, tem um olhar para as pessoas, para a humanidade, que também está presente dentro do coração. Então, na escrita, eu procuro trazer esse coração subjetivo, que é a maneira como a gente vê, enxerga, lida com a vida, com as emoções, com os sentimentos, com o perdão, com a gratidão, com a ruminação das questões do dia a dia, né, principalmente nessa época de isolamento. Eu acho que isso adoece muita gente também, adoece o coração também. Então, eu acho que é importante fazer essa lição de casa, de cumprir as metas, fazer atividade, controlar os exames, ter uma relação com um médico de confiança. Eu brinco, quem tem um médico, quem tem dois, tem meio, quem tem três, não tem nenhum. Então, essa relação com o médico, ela é fundamental, né? O controle dos exames é essencial, mas existe esse outro olhar para a gente levar a vida com mais leveza, levar a vida com mais sentida, mais percebida, é esse olhar que eu procuro trazer da escrita. Então, eu acho que esse cuidado com o coração é um cuidado nesse âmbito global aí. Então, eu acho que é essa mensagem que, se eu pudesse deixar, é para que a gente seja mais carinhoso com o nosso coração nos diversos aspectos, né? Porque ele merece, né? Eu parto sempre de um versículo e um versículo bíblico, né, de Provérbios, se você me permite, Juliana, que de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então, essa é o que eu tenho chamado de uma inteligência do coração, e esse é um tema que eu tenho trabalhado junto com a Renata, minha esposa, exatamente trazer essa inteligência do coração nesse âmbito global, do cuidado com o órgão e cuidado com os pensamentos, emoções e afetividade que se assentam dentro do coração. Então, é isso. Que bom, que lindo, hein, Humberto? Você está de parabéns. Agradeço demais a sua presença, você ter aceitado o meu convite para essa conversa. A gente sempre ganha, né, alguma coisa, né, escutando e aprendendo. E é isso. Muito obrigada. Obrigado você, Juliana. Sempre que Foi tiver um uma privilégio. oportunidade, Foi um a gente prazer, volta. né? E eu que vou querer te entrevistar agora dos teus projetos no Centro de Estudo de Cardiologia. Já vi que você já está dando aula. Outro dia foi falar na Faculdade Anhembi Morumbi.
na Liga de Cardiologia, é diretora científica da SOCESP, e você que está ouvindo a gente, eu vou fazer novamente um convite. Se tem alguém na tua família que fuma, procure a doutora Juliana. Ela está fazendo um trabalho extraordinário, dentre os outros diversos que ela já faz. Juliana, um abração. Foi um Obrigada. privilégio. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada, Pessoal, Humberto. até mais. Obrigado a Tchau, vocês. Um turma. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Semana que vem vai ter mais uma live e o próximo palestrante já está quase definido, viu? Vocês vão gostar. Beijo. Obrigada por todos aqui que seguiram. Eu vi todas as mensagens de vocês. Tô super contente, viu? Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.